Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, 17 de abril de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali custando aproximadamente 84.200 dólares americanos, com uma pequena valorização nas últimas 24 horas de 0,3%, ou seja, praticamente estável nessa faixa. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está vendo uma alta um pouquinho maior, na ordem de 1%, com cada unidade custando aproximadamente 1.600 dólares. A gente tem visto nessas últimas 24 horas, ao longo desse último dia, as principais criptomoedas tentando começar alguma reação. Solana, por exemplo, nesse último dia teve uma valorização de 5,5%, com cada unidade nesse instante em 131 dólares. Solana, inclusive, é uma das principais moedas em respeito de valorização ao longo da última semana. A Solana conseguiu recuperar 16,7% no seu valor ao longo desses últimos 7 dias, o que é algo bastante expressivo. E sem sombra de dúvida, essa recuperação só está sendo conseguida por causa das condições macroeconômicas mais facilitadas, digamos assim, né? Pelo menos durante essa pausa de 90 dias das tarifas recíprocas dos Estados Unidos, a gente está vendo um período maior de calmaria do mercado. É verdade que essa calmaria é uma grande incerteza, porque essa pausa de 90 dias ela pode ser interrompida a qualquer momento, ou também pode, especialmente Estados Unidos e China, podem chegar a algum dia ou pode chegar a algum acordo durante esse período. Então, muitas incertezas no ar, mas de qualquer forma uma calmaria existe no mercado. E isso a gente consegue ver, inclusive, no mercado acionário, no mercado de estoques normal dos Estados Unidos. A gente vê ali o S&P 500, por exemplo, com uma leve alta de 0,3%, a Nasdaq com uma leve alta de 0,5%, mas em contrapartida a Dow Jones está com uma queda considerável para o mercado acionário, que é de 1,2%, mas essa queda é muito causada por causa de uma ação em específico, que é o United Health, que divulgou o seu reporte de lucro e veio abaixo das estimativas. Então ele é um dos principais índices, uma das principais ações da Dow Jones, então está puxando para baixo todo o índice. Então a gente consegue ver que o mercado em si está levemente apontado para cima de uma forma geral, especialmente o mercado de tech, mas de qualquer forma essas incertezas ainda estão freando muito a capitalização dessas ações e desses papéis, desses ativos de uma forma geral. Dando continuidade ao nosso episódio do Giro Bitcoin, no dia de ontem a gente teve outflow, ou seja, a gente teve saída, a gente teve venda, tanto no ETF de Bitcoin Spot quanto no ETF de Ether Spot. No ETF de Bitcoin Spot foi uma saída, foi um outflow bastante considerável, foram 2.174 BTC vendidos, o que sem sombra de dúvida já apaga todas as entradas, todos os inflows que a gente tinha tido ao longo da semana. E no ETF de Ether Spot a gente teve pelo 7º dia consecutivo outflow. Foi um outflow de 7.619 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 12,1 milhões de dólares. De novo, o ETF de Ether, 7º dia consecutivo de saída. O ETF de BTC, a gente tinha tido entrada ao longo dos outros 3 sessões anteriores, dos últimos 3 dias anteriores, mas essa saída no dia de ontem já apagou todas as entradas dessa semana. Para vocês terem uma ideia, essa semana a gente já está com um valor negativo de 1.243 de BTC. E hoje é o último dia de negociação dessa semana, afinal de contas, sexta-feira é o feriado de Páscoa, então a gente espera, com o mercado do jeito que está, a gente espera que a gente acabe não conseguindo reverter o negativo dessa semana no ETF de Bitcoin Spot. No ETF de Ether Spot eu sinceramente não tenho nem essa expectativa. Mas apesar da gente estar tendo essas saídas por parte dos investidores tradicionais nos ETFs de criptomoeda, a gente vê cada vez mais os institucionais, os países, cidades buscando se expor em criptomoeda. A gente tem os Estados Unidos assinando a ordem executiva e criando uma reserva estratégica de Bitcoin. A gente tem países da Ásia fechando parceria com o CZ, o antigo CEO e o fundador da Binance, para ele ser o conselheiro da parte de cripto, claramente com o objetivo de criar uma reserva estratégica local também. E agora, a Panama City, que é a capital do Panamá, conseguiu fazer uma mudança local, uma parceria para não precisar alterar a legislação e aceitar pagamento de taxas municipais em criptomoeda. Então agora, as pessoas que moram na Panama City vão conseguir pagar multas, por exemplo, impostos e outras taxas municipais utilizando Bitcoin, Ether, USDC e USDT. Inclusive, o prefeito da Panama City falou que prefeitos anteriores, administrações anteriores, tinham tentado
começar a aceitar a criptomoeda, mas não haviam conseguido. Mas ele ele conseguiu achar um atalho. O que ele fez? Ao invés de aceitar a criptomoeda diretamente, ele está aceitando via um parceiro, via um gateway. Então esse parceiro recebe essas criptomoedas, liquida imediatamente e passa para ele em dinheiro. Então, dessa forma, ele não precisou fazer uma alteração da legislação, ele não precisou alterar a lei para poder aceitar essas taxas municipais em criptomoedas. Medida bastante interessante que reforça, mais uma vez, o quanto o Bitcoin, o quanto as principais criptomoedas têm sido encaradas como uma forma de dinheiro no dia a dia. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a adoção, a Semler Scientific, que é uma empresa de biotecnologia, relatou que já perdeu 42 milhões de dólares com o Bitcoin, porque eles compraram e o BTC caiu. Mas, de qualquer forma, eles irão emitir 500 milhões de dólares em ações para poder comprar mais Bitcoin. De novo, eles compraram, BTC caiu. Eles até relataram um prejuízo não realizado de 42 milhões de dólares. Com isso, você pode imaginar, eles vão se afastar da criptomoeda. Mas não muito pelo contrário, eles estão enxergando essa queda como uma oportunidade de acumular mais BTC. E para isso, vão emitir 500 milhões de dólares em ação com o objetivo de comprar ainda mais Bitcoin. Muito interessante ver esse movimento em escala global. A Strategy começou, a Strategy hoje em dia tem mais de 500 mil BTC. A gente já tem a MetaPlanet na Ásia, que é uma empresa também que não tinha nenhuma relação com criptomoeda, que já está sendo chamada inclusive de Strategy Asiática, já está com mais de 4 mil Bitcoin em tesouraria. No Brasil, a gente tem a Melius, que está claramente querendo se tornar uma Strategy local, que comprou 10% do seu caixa em BTC, que foram 4,1 milhões de dólares, convocou a AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre Bitcoin ser um dos principais investimentos da empresa. Então a gente tem visto esse movimento dos corporativos se alastrar cada vez mais, algo muito interessante. Vale ressaltar que a Semler hoje já possui 3.182 Bitcoin, avaliados em cerca de 263,5 milhões de dólares americanos no dia 31 de março. E agora vão colocar aí mais 500 milhões de dólares em Bitcoin se eles conseguirem vender todas essas ações para poder financiar a compra de novos BTC. E agora, dando continuidade ao nosso episódio de hoje e vindo para o Brasil, as stablecoins devem dominar o mercado de câmbio do Brasil. Quem está falando isso são empresários e especialistas que apontam que as moedas digitais estáveis serão o elo definitivo entre o sistema financeiro tradicional e o universo cripto. E a gente consegue ver isso justamente com as movimentações, até de acordo com a Instrução Normativa 1888, que versa que todas as pessoas do Brasil que negociam criptomoedas precisam fazer um reporte mensal para a Receita Federal. A gente sabe que nem é todo mundo que faz, mas se você negocia numa corretora brasileira, numa exchange brasileira, ela já faz automaticamente para você. A criptomoeda mais negociada do Brasil é a Tether, que é uma stablecoin de dólar americano. E o que esses empresários e especialistas estão falando é que o mercado de câmbio no Brasil vai acabar sendo substituído pelas stablecoins justamente pela maior facilidade de utilização e muitas vezes a taxas mais baratas, taxas mais competitivas. E isso já está chamando a atenção da Associação Brasileira de Câmbio, que está pedindo que a Tether, Circle, Ripple e outras emissoras de stablecoin tenham licença no Brasil para emitir stablecoins. Ou seja, o que eles querem é dificultar um pouco mais a presença e a utilização dessas stablecoins aqui no Brasil. O pedido foi feito em um ofício enviado ao deputado Áureo Ribeiro, que é o relator do projeto de lei 4308 de 24, que propõe um marco regulatório para ativos digitais de valor estável, as famosas stablecoins. O documento, que foi compartilhado com o Cointelegraph, destacou que as stablecoins, por seu crescimento acelerado e conexão com o sistema financeiro tradicional, devem seguir normas rígidas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A associação representa mais de 100 instituições do setor cambial, incluindo corretoras e bancos. A gente sabe que apesar dessas justificativas bonitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, justificativas de proteção, a segurança, etc, nada mais é do que uma tentativa de proteção ao setor, que faz sentido, visto que eles são a Associação Brasileira de Câmbio, e o objetivo deles realmente tem que ser, entre aspas, proteger as empresas de câmbio brasileiras. Só que ao invés de buscarem se modernizar, ao invés de tentarem oferecer condições melhores para os clientes, o objetivo deles está sendo tentar atacar
a, entre aspas, concorrência, que são as stablecoins. A gente sabe que tecnologia você pode tentar bloquear, que ela vai achar uma forma de escapar, ela vai achar uma forma de passar por essa legislação. Vai tentar achar alguma brecha. A tecnologia funciona dessa forma. A tecnologia não tem como parar. De qualquer forma, vamos acompanhar de perto essas movimentações da Abracan, porque a gente sabe que isso pode ganhar sim alguma força no nosso legislativo, no legislativo brasileiro, que inclusive já tinha conversado com o Banco Central até para proibir a autocustódia de carteiras de criptomoeda. Então vamos acompanhar de perto e naturalmente a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, 5 estrelinhas, passa a seguir o podcast, que isso ajuda muito a gente. Amanhã, sexta-feira, a gente não vai ter episódio, afinal de contas é feriado, mas a gente volta com todas as forças, a gente volta com tudo já na semana que vem. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui. Bom final de semana e boa Páscoa a todos.